Olá, neste vídeo vamos tratar de campo elétrico. Conceito de campo elétrico é uma região do espaço em que uma carga influencia uma ou mais cargas no interior do campo elétrico. O campo elétrico é criado pela carga elétrica elementar da carga pontiforme, representada pela letra Q maiúscula. A carga de prova Q minúscula é responsável por demonstrar a existência de um campo elétrico, sua extensão e morfologia, ou seja, se o campo elétrico é uniforme ou não. Na figura, temos o exemplo da interação de dois campos elétricos. Aquele que está à sua direita é uma representação da interação entre cargas de mesmo sinal se repelindo. Observe que os pontos, esses dois pontos vermelhos, eles são as cargas de mesmo sinal que se repelem, e essas cargas não entram em contato direto. A ação de uma força de campo é uma força que acontece sem que os corpos entrem em contato. A interação de dois campos elétricos da esquerda é de atração, logo são cargas de sinais opostas. Você veja que também, neste caso, as cargas representadas pelos dois pontos vermelhos, elas não se tocam e mantêm uma distância. E isso porque está se tratando de uma força elétrica, portanto, uma força de campo que atua a uma certa distância, sem que os corpos entrem em contato. É uma convenção dizer que a carga pontiforme, representada pela letra Q maiúscula, é a geradora do campo elétrico. Este pode ser gerado pela carga de prova. Entretanto, no momento de estudar o trabalho elétrico, é conveniente manter esta convenção. O campo como sendo criado pela carga Q pontiforme e a carga de prova Q minúscula para testar a existência deste campo. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, assim possui módulo, direção e sentido. A direção e o sentido do vetor campo elétrico é a mesma do vetor força elétrica. O módulo do vetor campo elétrico pode ser calculado utilizando uma função física. Função física do campo elétrico. Podemos expressar o módulo do vetor campo elétrico como sendo módulo do vetor campo elétrico igual a força elétrica dividido pela carga. Nós já vimos anteriormente que a força elétrica é igual a constante eletrostática do meio vezes o produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Substituindo esses valores no lugar de F, a gente obtém uma segunda forma de expressar o campo elétrico. Então, a segunda maneira de expressar o campo elétrico é igual a constante eletrostática do meio vezes a carga pontiforme dividido pela distância ao quadrado. Então, esta segunda forma de expressar o módulo do campo elétrico deixa claro que é apenas uma carga, no caso aqui em convenção, a carga pontiforme, que é a carga responsável por gerar, por criar o campo elétrico. É sempre importante destacar as unidades de medida. Todas as grandezas físicas possuem unidades de medida. A unidade de medida é responsável por ampliar o sentido daquele valor, tornando este valor numérico concreto. Assim, o campo elétrico, representado pela letra E, ele possui unidade de medida que a gente lê Newton por Coulomb, cujo símbolo é N/C. Então, a maneira correta de ler este símbolo é Newton por Coulomb. Inscreva-se e compartilhe este e outros vídeos do canal.